Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Professor Sainz na área novamente, tá? Hoje, 23 de setembro de 2021, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Biologia. E aí, preparado para as atividades de hoje? Na aula de hoje, nós vamos revisar tudo o que estudamos ao longo da quarta unidade, basicamente sobre biotecnologia, dinâmica populacional, genética e por aí vai, tá? A gente vai refrescar nossa cabeça diante dessa quarta unidade do que foi exposto com relação a esses assuntos. Revisão dos assuntos da quarta unidade: biotecnologia, mapeamento genético, genética populacional e dinâmica populacional. Esses foram os assuntos que trabalhamos ao longo dessa quarta unidade, beleza, turma? Com base no caderno de apoio do governo do estado. Biotecnologia. Biotecnologia é uma área da ciência voltada à utilização de sistemas de organismo vivo na criação e melhoria de técnicas e produtos. Os principais exemplos de organismos geneticamente modificados são os utilizados na medicina, na agricultura, em animais e no ambiente. Pessoal, biotecnologia nada mais é do que a tecnologia que utiliza o organismo vivo, tá? Como a gente explicou, como a gente trabalhou na aula sobre a insulina artificial que é produzida através da bactéria por nome E. coli, tá bom? Que é encontrada na flora intestinal humana, no intestino humano, beleza? Então, voltando aqui. A gente pode encontrar biotecnologia na medicina, como o professor falou, na insulina, na célula-tronco, hormônio de crescimento, hormônio para tratamento de infertilidade, novos tratamentos para o câncer, terapia genética, tratamento de doenças através de substituição de genes defeituosos, vacinas, etc. Como exemplo também, as vacinas que estão saindo aí para combater o novo coronavírus. Na agricultura, alimentos melhorados geneticamente, colheitas mais resistentes em produtos, animais e plantas modificados para produzirem substâncias utilizáveis em remédios, etc. Então, na agricultura, também encontramos a presença da biotecnologia, como por exemplo também no milho, na batatinha, no trigo, visando uma melhora em se tratando de produção, tá? E também na questão de combate a algumas pragas e resistência ao solo e rápida produção, beleza? Em animais, como ratos transgênicos, utilizados em estudos e peixes com crescimento 4 vezes acima do normal, tilápia e dourado, que já vem aquela questão da modificação das genes desses animais para poder modificá-lo no sentido de vir de forma aperfeiçoada, tá? E também no ambiente, com bactérias que combatem a poluição causada por petróleo e metais. Tudo isso são exemplos de situações que utiliza a biotecnologia. Mapeamento genético. Atualmente, quando falamos em mapeamento genético, estamos nos referindo à sequenciar e analisar nosso genoma como um todo, sem um foco específico e sem a necessidade de escolher apenas um gene para estudo. Existem inúmeros exames capazes de analisar o DNA completo de um indivíduo, e cada um deles terá uma técnica e uma abordagem específica com um nível de resolução diferente. Muitas doenças podem ser beneficiadas com o estudo do DNA, tanto na busca por um diagnóstico preciso como na constituição de um tratamento mais assertivo, tá? Pessoal, o mapeamento genético nada mais é do que mapear a sua gene, né, o DNA, para identificar variantes e também a probabilidade de adesão de alguma doença, como a gente vai ver aqui. Doenças neurológicas como epilepsia, autismo e Alzheimer podem ser identificadas através do mapeamento genético. Doença oncológica, quando falamos em doença oncológica, estamos falando de câncer, todo tipo de câncer. No exemplo aqui temos câncer de mama, ovário, pulmão, pâncreas, também de próstata,
próstata e por aí vai. Temos também doenças cardiovasculares hereditárias, como a cardiomiopatias, doenças raras também, como doença de Huntington, síndrome de Angelman e epilepsia de difícil controle. Tudo isso são exemplos de doenças que podem ser identificadas através do mapeamento genético. Claro que deve ser solicitado por um médico, deve ser também feito tipo de exame específico para aquilo que você quer descobrir. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, tá? Genética populacional. A genética populacional, também chamada de genética de populações, é um campo teórico dentro da biologia que busca, através de cálculos matemáticos, estudar a distribuição e a composição genética em uma ou mais populações e as consequências de possíveis mudanças nessa composição. Resumindo, turma, a genética populacional é o estudo da gênese daquela região, que seja estrutural, física, psicológica, comportamental, tá? A gente observa como, por exemplo, o Brasil. Hoje o Brasil é miscigenado, mas se fosse seguir a tendência de 1500, que foi quando o Brasil foi descoberto, todos nós teríamos traço indígena, tá? Pessoal que vive ali na Ásia, como por exemplo o Japão, Coreia do Sul e do Norte e também a China, eles têm características semelhantes, como por exemplo baixa estatura, cabelo mole, né, mais liso, olhos puxados. Na África a gente já tem a presença do negro, né, estatura mais alta, pele na cor preta, o cabelo mais crespo, tá? É uma característica. Tudo isso também está presente na genética populacional, que pode ser, ter relação com essas três questões. Deriva genética, também chamada de deriva gênica ou ainda oscilação genética, é uma força evolutiva que pode alterar aleatoriamente as frequências alélicas ao longo do tempo, principalmente em uma população não muito grande, tá? Fluxo gênico, também chamado de migração gênica, é a atividade migratória que um determinado gene pode desempenhar ao longo de uma população. E mutação, entende-se por mutação qualquer alteração, geralmente ao acaso, que ocorre no DNA. Resumindo, a mutação é aquilo que já vem, que acontece no DNA de forma pelo acaso, tá? Não tem algo assim que force a isso. Fluxo gênico é quando as pessoas são forçadas a migrar da sua região para outra, tá? Como por exemplo, os africanos que vieram para o Brasil forçado na época da escravidão, ou alguns que foram por conta própria, como por exemplo atualmente. Brasileiros que vão para outras regiões, como por exemplo para a Ásia ou para a Europa, que tem uma genética específica daquela população. Deriva genética está ligado na questão do ambiente em si. Quando acontece uma catástrofe ou algo ambiental que permite com que aquele ambiente se desfaça, depois reconstrua novamente, e isso acaba ocorrendo a deriva genética, tá? Porque aqueles organismos que desenvolveram ali, que conviviam ali quando se desenvolver, vão seguir com a mesma genética da população existente há tempos atrás. Dinâmica populacional. O estudo sobre a dinâmica populacional do mundo não é algo recente. Remonta-se a um período anterior ao século XVIII, em que se formularam teorias sobre o crescimento populacional utilizado até os dias atuais. Cada uma dessas teorias correspondia a uma visão de sociedade e do próprio movimento histórico que se segue. Temos aí dentro da dinâmica populacional a taxa de mortalidade, que mede a quantidade de pessoas que morrem por ano em determinada região, tá? E a taxa de natalidade, que é a questão da quantidade de pessoas que nascem naquela região, e taxa de fecundidade, que é a questão da quantidade de pessoas, de filhos, né, que o casal tem durante a vida, tá? Então, a taxa de mortalidade, quando ela é muito alta, significa que é um país desenvolvido, que possui políticas públicas que priorizam a segurança, saúde, educação e bem-estar dessas pessoas. Prova é tanto que conseguem viver por muito tempo, não é? Quando é muito baixo, é sinal de que não há investimento disso.
Quando vem questão da taxa de natalidade, nasce menos do que, no caso, nasce menos do que morre, significa que precisa mudar muito também as políticas públicas voltadas para essa questão de nascimento, questão de pré-natal, que é antes de nascer, perinatal, que é durante o nascimento, e pós-natal, que é após o nascimento. Cuidado, vacina, remédio, acompanhamento médico, pediátrico, para analisar o desenvolvimento da criança. E a taxa de fecundidade está relacionada também à questão do mercado de trabalho e ao poder de escolha da família e da mulher, não é? Porque assim, antigamente, pela falta de investimento e política pública centralizada nessa situação, muitos casais tinham filhos, às vezes de forma não planejada, ocorrendo muitas vezes em aborto ou perda por questão de não ter políticas públicas visando nisso, né? Hoje tem diversas formas. Temos aí preservativos anticoncepcionais, temos diversas maneiras de evitar a gestação. Temos laqueadura também, no caso de mulheres, e por aí vai. Esses foram os assuntos que nós trabalhamos ao longo da 4ª unidade. Espero que vocês tenham conseguido identificar e compreender cada um deles, beleza? Identificar a relação que a gente vem trazendo entre esses 4 assuntos e no nosso dia a dia, a importância que tem estudar a sua genética, conhecer a genética do próximo e compreender como o meio, como essa questão toda influencia na vida de todos nós seres humanos. Se há feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. A atividade de hoje consiste em realizar a atividade no Google Formulário que o professor vai deixar disponível na aula e na atividade no WhatsApp, beleza? Como a gente faz todo final da unidade? São questões relacionadas aos assuntos que o professor trabalhou na 4ª unidade e também que revisamos nessa videoaula. Na aula de hoje tivemos a oportunidade de revisar tudo que foi trabalhado, que foi abordado ao longo da 4ª unidade, sobre biotecnologia, sobre genética populacional, genética de população, dinâmica populacional, tá bom? Em seguida vocês foram orientados a realizar a atividade que será disponibilizada no Google Formulário. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido a atividade, espero que vocês tenham compreendido também a aula e todos os assuntos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me coloquem à disposição para sanar para vocês, ok? Então que tenhamos um ótimo dia, uma ótima atividade e fiquem todos com Deus. Valeu!